cidade. Olá, boa tarde para você. O Repórter Brasil vai mostrar. O país termina o ano com mais de 60% das famílias com dívidas. A bala que matou um menino na virada do ano em São Paulo não saiu da arma do homem apontado pela polícia como suspeito. A escola de samba de São Paulo, que teve as fantasias destruídas no incêndio, não será rebaixada no carnaval. O ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, volta para casa depois de um indulto polêmico. Forte nevasca causa mortes nos Estados Unidos. E a Copa São Paulo de Futebol Júnior tem mais uma rodada, com estreias e golaço. Do Rio de Janeiro, com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. O país terminou o ano passado com uma taxa de mais de 60% das famílias com dívidas. É o que mostra uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, a ANC. O cartão de crédito, os crediários e parcelas da compra do carro e casa própria são as obrigações que mais pesam no bolso das famílias. Lia comprou um apartamento recentemente. Pelos próximos 5 anos, uma parcela do salário vai ficar comprometida com o financiamento do imóvel. Ela precisou organizar as contas. Já tem um tempo, que a gente tem esse planejamento, eu e minha família. A gente excluiu um pouco as coisas que eram supérfluas, como ir ao shopping, como cinema, como viajar, coisas que dá pra gente segurar um pouquinho ou fazer menos. Acho que você tem que dar prioridade para a tua conta de luz, para a tua conta de água, para o próprio financiamento. E aí é dessa forma que a gente organizou. E está dando certo. Lia faz parte dos 18% das famílias em que o financiamento da casa própria é a principal dívida, segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio em dezembro de 2017. O índice de dezembro se manteve em 62%, uma taxa de 3 pontos percentuais maior do que a registrada no mesmo mês de 2016. Por outro lado, a pesquisa mostra uma queda no número de famílias que declararam não ter condições de pagar as contas ou dívidas em atraso, que passou de 10,1% em novembro para 9,7% em dezembro de 2017. Se comparado com o mesmo período do ano anterior, esse número aumentou. Entre os principais tipos de dívidas estão o cartão de crédito para 76% das famílias, carnês para 17,5% e financiamento de carro para quase 11%. Para as famílias com renda até 10 salários mínimos, o principal fator de endividamento foi o crédito pessoal. 20% das famílias afirmaram ter mais da metade da renda mensal comprometida com o pagamento de dívidas. Especialistas em finanças domésticas recomendam não comprometer mais de 30%. Com relação à inadimplência, ainda não está respondendo a uma melhora no quadro econômico, porque a taxa de desemprego ainda está muito alta. Isso dificulta o controle das finanças pessoais das famílias e mais famílias têm dificuldade de pagar suas contas em dia. A produção da indústria no país cresceu 4,7% em novembro na comparação com o mesmo mês do ano passado. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE. No ano, o setor acumula crescimento de 2,3%. Outro dado positivo da economia é a de fabricação de veículos, divulgado pela Associação de Montadoras, a Anfávia. O ano passado fechou com alta de 25%, encerrando uma série de 3 anos de baixa. O crescimento foi puxado pelas exportações. Depois de mais uma rebelião, o governo de Goiás afirma que a situação está controlada no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Na madrugada de hoje, detentos da unidade do regime fechado fizeram o terceiro motim em uma semana. De Brasília, a repórter Yara Balduino tem as informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Yara. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Essa terceira tentativa de rebelião aconteceu nessa madrugada por volta de 4h30 da manhã, mas, segundo a Polícia Civil, foi controlada rapidamente, não houve mortos ou feridos. A primeira rebelião esse ano
foi bem no dia 1º de janeiro e deixou 9 mortos e 14 feridos na colônia agroindustrial em Aparecida de Goiânia, que é um presídio para presos que estão no regime semiaberto. Ontem à noite houve uma segunda tentativa de rebelião nesse mesmo presídio, mas também foi controlado rapidamente. Em uma coletiva agora há pouco, Luciana, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás admitiu que possui poucos agentes prisionais. Disse ainda que já está autorizada a contratação de 1.600 novos funcionários temporários que devem ser substituídos aí no futuro por agentes efetivos. Também, Luciana, por causa das rebeliões, houve uma vistoria no presídio na quarta-feira e, segundo a Secretaria de Segurança Pública, novas vistorias vão ser feitas no presídio nos próximos dias. Hoje também a Defensoria Pública do Estado de Goiás pediu à Justiça que autorize os presos a dormirem em casa, os presos lá da colônia agroindustrial, porque, segundo a Defensoria, o local não oferece ainda segurança. A Justiça já havia autorizado os presos que possuem emprego, portanto, passam o dia fora e apenas dormem no presídio, a dormirem em casa, mas agora a Defensoria pede que o benefício seja estendido a todos os presos até que a situação seja totalmente controlada. Luciana. Obrigada, Yara. Estou impressionada com a quantidade de chuva aí atrás de você. Se protege, se cuida. A bala que matou o menino Arthur Silva na virada do ano em São Paulo não saiu da arma do homem apontado pela polícia como suspeito do crime. É o que aponta um exame balístico do Instituto de Criminalística. O menino Arthur Silva, de 5 anos, foi atingido por uma bala perdida durante a queima de fogos da passagem de ano. Ele brincava numa garagem descoberta de casa, quando caiu de repente. Arthur não resistiu ao ferimento e morreu no dia 1º de janeiro à tarde, no Hospital Estadual Pirajussara. Na terça-feira, um homem que confessou ter dado tiros para cima durante o Réveillon foi detido. Mas algumas horas depois ele foi liberado porque a Justiça negou o pedido de prisão temporária por falta de indícios de que ele fosse o responsável pela morte do menino. Agora que o principal suspeito foi inocentado, as investigações vão tomar outro rumo. A Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi, que teve quase todas as fantasias queimadas no incêndio ontem, vai sim participar dos desfiles do Carnaval de São Paulo. Mas a apresentação não será julgada. Foi o que decidiram os presidentes de todas as escolas de samba do Grupo Especial. A decisão foi tomada depois que o incêndio atingiu o galpão da escola ontem de madrugada, pouco mais de um mês antes do Carnaval. Fantasias que seriam usadas pela escola na apresentação foram destruídas. Com a decisão, a Liga informou que a escola deve reconstruir o Carnaval nos próximos dias e fazer o desfile na noite do dia 9 de fevereiro, mas sem avaliação. As outras escolas do Grupo Especial vão disputar o concurso normalmente e cumprir o regulamento de rebaixamento, acesso e campeãs. A Liga disse ainda que se solidariza com acadêmicos do Tucuruvi e que, assim, a escola terá o seu lugar mantido no Grupo Especial do Carnaval de São Paulo em 2019. O Ministério da Educação proibiu a entrada de novos profissionais residentes num dos principais hospitais universitários do Rio de Janeiro. A gente vai falar agora com a repórter Alessandra Lago, que tem mais informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Alessandra. Olá, Luciana, boa tarde. A gente está aqui na frente do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que, assim como o Hospital Universitário Pedro Ernesto, é referência no estudo da prática médica. O MEC suspendeu os concursos depois de uma vistoria da Comissão Nacional de Residência Médica em agosto do ano passado. A comissão atesta que não há infraestrutura para os estudantes. Isso aconteceu depois de uma denúncia, de que não havia atividades nem insumos para as pessoas trabalharem aqui. Uma nova avaliação será feita agora no final da quinzena de janeiro para ver se realmente as vagas não serão disponibilizadas. A UFRJ respondeu que
Houve melhorias de infraestrutura no hospital, a direção do hospital foi mudada no meio do ano passado e que inclusive já foi feito um concurso, 180 residentes foram aprovados e que a previsão de início das aulas é no dia 1º de março, mas aí também depende dessa avaliação do MEC. Já o ERJ, que é responsável pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto, diz que recebe com surpresa essa medida e que vai adiar a prova de residência para o início de fevereiro. Também diz que houve investimento em infraestrutura, em insumos para os profissionais, apesar da crise econômica do estado do Rio e da falta de pagamento dos servidores, são professores e funcionários. Luciana. É um drama da UERJ que nós acompanhamos aqui o ano inteiro de 2017. Obrigada, Alessandra. A Prefeitura de São Paulo vai reabrir ainda este mês parques municipais que estavam fechados por causa da febre amarela. É a mesma decisão tomada esta semana pelo governo estadual. A Lúcia costumava correr todos os dias em um parque perto da casa dela, na zona oeste da capital paulista, antes de ser fechado por causa da febre amarela silvestre. Ela aproveitou a campanha de imunização contra a doença, se vacinou e agora só espera a reabertura do parque. Eles começaram a aplicar e eu já tomei. Por quê? Tomei porque eu fiquei com muito medo, né? Principalmente aqui no nosso parque, aqui agora que a gente podia correr tudo. E eles fecharam tudo, né? E ficou aquela apavoração, aí a gente já veio e tomou, eu e minha família. A Secretaria de Saúde do Governo do Estado já anunciou que 3 parques estaduais vão ser reabertos ainda neste mês. Agora, também foi confirmada a reabertura dos 23 parques municipais existentes na cidade, mas a data ainda não foi definida. A gente vai reabrir em conjunto com o Estado, então quando abrir Horta e Cantareira a gente também reabre, mas por enquanto a gente não tem uma data definida. A decisão de reabrir os parques, tanto municipais quanto estaduais, se deve ao fato de que a população das regiões onde haveria maior risco de transmissão da doença estaria devidamente imunizada. Apesar da reabertura dos parques, o risco de contrair a doença ainda existe. Isso porque o vírus da febre amarela ainda continua em circulação nas áreas de mata. Por que é importante? Tem que se vacinar? Que é importante porque a gente é livre, porque a gente às vezes já não está com boa saúde. Ainda acumula outra que é pior. Acho importante que todo mundo venha porque para a saúde deles mesmo, né? Os parques foram fechados no ano passado, depois que macacos foram encontrados mortos nas matas com febre amarela. Os parques que foram fechados ficam próximos de regiões mais silvestres da cidade. Parques em áreas mais urbanas, como Ibirapuera, estão mais livres de haver transmissão da doença. No próximo bloco, o ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, volta para casa depois de um indulto polêmico. A neve que causa mortes nos Estados Unidos. E você vai conhecer uma tradição de começo de ano no Japão.